Tem que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura, o objeto, que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não lança um mito. Tal pintura contentaria-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço se torna existência. O artista tem espírito nos olhos para ver o que só ele vê quando olha o que todo mundo olha. O artista nos empresta seus olhos para vermos o que só ele vê quando olha o que todo mundo olha. Eu conheci um artista, que é o Egas. Eu fui visitar o ateliê dele e saí de lá querendo ser pintor. Foi um estalo. Mas eu não desenhava, eu não sabia fazer nada. Você trabalhar como ator, como escritor, você ininterruptamente está buscando o que está por trás de um texto, o que está por trás de um personagem, o que está por trás, quais são as emoções, quais são as motivações, quais são os complexos que travam ou desobstruem os caminhos de um personagem, quer seja quando você está interpretando, ou então quando você está escrevendo, você constrói uma psicologia de um personagem. Então, todo esse arsenal que eu carreguei como ator, buscando cada subtexto, cada vírgula, cada ponto final, e como escritor, chegou um momento onde a psicanálise foi um caminho natural, onde você realmente passar para o lado de observar e estar junto a alguém para refletir sobre a história da vida dela, sobre ela enquanto personagem. Então foi como uma condução para se chegar a observar a história do outro. Assim como o artista tem olhos e nos empresta seus olhos, o analista tem ouvidos e nos empresta seus ouvidos para ouvir o que nem todo mundo ouve. A nossa intenção em nenhum momento é aplicar a psicanálise na arte. É estar junto com a arte, mas é estar junto num processo criativo onde a arte vai fluindo, né, dessa relação paciente-analista. E dentro desse processo eu me formei em psicanálise pela Sociedade Brasileira, pelo Instituto da Sociedade Brasileira, e nós temos que fazer 2 relatórios. Um dos relatórios foi este aqui, que foi a conclusão do meu curso, A Procura do Self. É um relatório que traz um prêmio, o Arthur Bispo do Rosário, que surgiu em análise junto com este paciente, né? Tem uma frase do Bion, que inclusive consta no meu relatório, que propõe que os artistas teriam uma leitura melhor do paciente em relação aos analistas, né? Pela sensibilidade, pela capacidade de síntese, ou sei lá, por uma outra questão que a gente ainda desconhece, mas que eles teriam uma sensibilidade que seria possível fazer uma leitura mais profunda. Então, quando eu convidei o Fabrício Sneri, foi pensando nesta proposta do Bion, que até o momento acho que nenhum colega chegou a transformar um relatório em uma obra de arte, e essa é a ideia que nós tivemos. Eu acho que o Fabrício Sneri é muito sensível, eu conheço o trabalho dele, admiro, e por isso eu escolhi ele, convidei ele.
Eu me senti honrado, primeiramente, pela Patrícia me convidar e confiar a mim esse trabalho, né? Mas eu não sabia direito como que eu poderia... Eu topei, né? Mas eu não sabia como que eu poderia fazer. Foi um desafio mesmo. Eu achava que era difícil. Eu fiz com liberdade, porque o trabalho com a Patrícia é feito com muita liberdade, né? E parece que deu certo. A tela que sintetiza o meu relatório é o ovo da serpente. E ele conseguiu não só sintetizar o meu relatório, como ele sintetizou toda uma pesquisa que eu e o Isaac temos, e que o Isaac vai poder explicar melhor, que é inclusive sobre o funcionamento da mente do autista, do psicótico, né? Então, isso foi surpreendente. Nós tivemos muitas conversas, foi um processo longo. E de repente eu fiz na época eu comprei uma tela grande, até, porque eu achava que tinha que ser grande, porque muita coisa ali envolvida, né? E comecei, por exemplo, eu comecei pela mão nesse quadro, aquela mão. Eu achava que eu tinha que ter um ponto de partida, e eu comecei por aquela mão. Mas eu não sabia direito o que ia acontecer. Esse paciente é um paciente que para mim foi o maior desafio da minha carreira. Ele é um paciente que veio encaminhado do Isaac. O Isaac, quando encaminhou para mim, já me alertou que seria um paciente difícil. E por que ele era um paciente que nos interessava muito? Porque é uma mente especial nos dias de hoje. Ele é um homem da caverna nos dias atuais. Então, era uma mente não civilizada. Nós pegamos um paciente que não tem uma mente civilizada. É um autista que aos 32 anos vivia dentro de um quarto. Os pais tentaram de tudo para poder integrar esse paciente na vida. Ele se cortava quando criança, ele não conseguiu ir para a escola. Foram tentadas técnicas comportamentais e outras possibilidades que não deram resultado. Ele não aceitava a medicação. É uma mente bruta. Assim, eu achei que esse quadro não caberia muito acabamento, por exemplo. Ele é um quadro um pouco bruto, sim. Inclusive eu discuto com ele até hoje, mas acho que ele tem que ser assim. E a questão da colocação dos ovos, isso tudo eu acho que tem a ver com esse primitivo. E é um paciente que no início não permitia contato, não permitia comunicação. Ele entrou no consultório, ficou 5 minutos, bateu a porta e foi embora. Achei que ele não ia voltar mais. Parece até que eu utilizo da técnica de colagem, né? Mas é pintura, né? Que parece que eu colo vários fragmentos, né? Na mesma composição, né? Que era mais ou menos... Porque acho que a própria experiência da Patrícia com ele é algo fragmentado, né? Que é de encontro em encontro, né? E acho que também isso me induziu a utilizar quase que uma técnica de colagem, assim. E, no entanto, nós ficamos mais de 5 anos juntos, 4 sessões de análise por semana. Ele começou com uma, quando ele descobriu que era o desenho, a primeira vez ele amassou, jogou fora, ele achou que aquilo era um desperdício de material, de tempo e tudo mais. E aos poucos ele foi percebendo que não, eu peguei esse papel, desamassei, vamos continuar, não é por aí. E ele foi percebendo a possibilidade de se expressar através do desenho. Por aí também gostaria de explicar que a arte, não a obra de arte é importante, mas essa linguagem que vai se constituindo é que é o importante para nós. E a partir daí,
ele então foi formando toda uma linguagem. Ele passou muito tempo, mais de 6 meses, quase um ano, pintando quadradinho de todos os tipos que você pode imaginar, até que um dia eu pedi para ele fazer um desenho espontâneo, para ele tentar sair do quadradinho. E ele desenhou uma casinha, né, uma árvore e um cachorro, mostrando para mim que o acesso entre a árvore e a casinha tinha um cachorro, um cão muito bravo, que seria muito difícil o acesso até a casinha. Mas eu vi que na casinha que ele desenhou, pela janela, tinha uma pessoinha lá dentro, trancada dentro da casinha, que era ele. Eu me baseei mais em conversas que eu tive com a Patrícia, embora eu tenha olhado com muita atenção os muitos desenhos do paciente, né, que são muitos, né, e li o relatório da Patrícia, mas o ponto de partida mesmo foi as conversas que nós tivemos. Aos poucos ele foi saindo do quadrado, esse quadrado explodiu, se transformou num vulcão, e várias explosões aconteceram durante as sessões, né? E uma infinidade de desenhos, vídeos, ele começou a produzir em casa e ele achava que 2 sessões não era suficiente, 3 não era suficiente, e chegamos a 4 sessões que também não eram suficientes para ele. Ele queria mais, e aí eu falei que a questão não era a quantidade de sessões, já não era mais o tempo que nós estávamos juntos, mas era a intensidade dentro dele, né? Até que um dia, depois de 1 ano e pouquinho de análise, ele tem o primeiro choro. Ele não sonhava, ele passa a sonhar, né? Ele não tinha escrita própria, ele passa a escrever. A escrita dele era toda desorganizada, ele passa a escrever. Então, a partir daí, tem todo um desenrolar até chegar no trabalho com Fabrícios. Doutor Isaac receita medicações para a pessoa, né? E as medicações demoram vários dias para produzir efeito. Mas tem um fenômeno que acontece aí, né? Que às vezes a pessoa entra muito assim e sai assim da sala, né? Uhum. Então, a medicação não precisaria de medicação se a pessoa tivesse disponível essa mesma coisa. Deixa eu pegar papel. Ele também não percebia que faltava alguma coisa dentro dele, que eram as emoções. Eu vi esse quadro e me surge não só o título, como surge uma linguagem para traduzir o que ele trazia. E a linguagem que surgiu é o primitivo, os ovos, o embrião, o encontro do óvulo com o embrião, a origem do funcionamento mental, o primitivo que eu e Patrícia sempre valorizamos muito. Então, vejam os livros, vejam o homem equivalente ao africano, com esse terno elegantíssimo, com as mãos segurando a razão, etc. Eu tenho um paciente que é um profissional mais desenvolvidos na área dele, que ele concomitantemente ele tinha uma parte muito criativa, mas muito esgarçada e distribuído dentro da mente dele. E ele conseguia colocar isso em desenhos, que é um Kandinsky com pintura de arte bruta, que não chega a uma beleza do Kandinsky, como o Kandinsky que saiu do figurativo e ele partiu para o abstrato. E é um abstrato, e de repente ele dava um título para esse conjunto de pontinhos, flechas, cores, fantástico, fantástico. E esse paciente, por outro lado, ele tinha valores, ele queria dominar pela razão, pelos valores, pela ética, ele se tornava inclusive muito duro, mas a mente dele, por outro lado, era muito tumultuada,
muito tumultuada, muito, vamos dizer assim, primitiva, não organizada. E foi concomitante, mais ou menos, a época que o Fabrício pegou esse trabalho. De qualquer maneira, então, o ovo é esse início de desenvolvimento mental, pode ser um narcisismo primordial, a volta ao primitivo, o início da mente, a matéria-prima que forma a vida nesse aspecto particular do ser humano, que é a mente, e que é representado por ovos. Ovos aparentemente germinados. Esses ovos germinados acabam dando um sujeito com terno, elegante, não dá para ver muito bem a gravata, mas dentro dele, a semelhança com esse paciente, tem algo muito desorganizado. Existe o terno, a razão, não só a razão externa de valores, da ética, mas aquilo que a própria pessoa sabe que se ela não obedecer e obedecer àqueles aspectos desorganizados da mente, ele vai atuar e isso tem consequências. Mas isso tem um limite. A parte desorganizada a partir dos ovos, e apesar das leituras, da cultura, etc., que vem de fora ou vem de dentro, acaba germinando e acaba surgindo como o ovo da serpente. E vejam que coisa interessante, a Patrícia já comentou que este paciente, ele era frio, ele aparentemente não tinha sentimentos. E isso aparece nessa figura, num olho, etc. E vejam para onde que vai a sensibilidade para ele. Uma figura feminina, a sensibilidade, que vai para a latrina, para a privada. Então, eu acho que veja um guarda-chuva quebrado, ou seja, uma civilização quebrada. Eu não espero que todos concordem com essa leitura, mas para mim veio uma leitura que muitas vezes eu demoro, nem consigo, depois de escrever um livro, ter essa leitura, uma leitura de conjunto, porque, como o Fabrício falou, são colagens, cada sessão é um aspecto que vai se sobrepondo, e o artista, através da arte, como é o caso do Fabrício, conseguiu, através da arte, ter uma noção geral do funcionamento mental que, sinceramente, eu não tinha tido. O processo não foi diferente dos meus outros quadros, assim. A diferença é que ele tinha que resultar em algo que tivesse a ver com um trabalho em conjunto. Eu nunca tinha feito um trabalho em conjunto, assim, né? Então, essa foi a diferença. O Bion, falar de novo do Bion, ele acha que existem alguns estímulos, e a neurociência parece que comprova isso, que seriam os elementos beta que se organizam em alfa, uma organização no sentido de alfabetização, depois se organizam na forma de mitos, de histórias, e com essa pintura, Fabrício conseguiu uma história. Com cada um dos nossos sentidos, nós podemos expandir o universo mental com a ajuda de uma determinada arte. Como é que se diz sentido em grego? Êxtesis. Donde estética? O que é a estética? É a atividade dos 5 sentidos. Mas atenção, eu gosto de desenhar uma estrela e tem um buraco no meio. Esse buraco no meio faz a síntese dos 5 sentidos. Como se chama esse buraco em grego? Sinestesia. E das pontas, êxtasis, estético. No centro, sinestésico. E é isto que, entre aspas, não é? Os diversos artistas fazem entre si. Quando eu fui convidado para fazer algo de pintura, ou tela, ou desenho sobre essa paciente,
Foi uma surpresa, porque na verdade já foi uma surpresa ser convidado para ler a tese sobre a paciente. Eu estava no final da minha formação como psicanalista, então foi uma coisa espetacular e eu não sabia o que viria pela frente. E ao ler, eu fiquei completamente encantado. O Arthur Blade sempre se demonstrou muito interessado pelo nosso trabalho, muito presente, acompanhava as mesas redondas, as exposições, nós nos comunicávamos por e-mail e eu fui descobrindo que ele tinha interesse também não só pela arte, pintura, poesia, ele é fotógrafo, ele foi ator de teatro, agora está interessado pela psicanálise, então você vê que ele é uma pessoa que vem procurando, ele tem um afã por descobrir algo, né? Talvez o novo. E eu tive um ímpeto, tive um impulso de convidá-lo para fazer uma leitura do meu segundo relatório, o qual eu sou muito grata por ele ter prontamente aceito. E ele desenvolveu um trabalho surpreendente. Só a epígrafe já te lança num mar de possibilidades. A epígrafe do Rainer Maria Rilke, onde ele fala que sinta tudo, o que não pode é a ausência de sentimentos. Sinta o terror, a beleza. Então, nesse momento, é como se fosse um convite a vamos observar todos os lados do ser humano. A primeira parte desse trabalho é um compêndio sobre a história da psicanálise nesse começo de trabalho com a arte e depois aprofunda nas interpretações dos textos, dos desenhos e pinturas da Adriana. E essa parte é um texto maravilhoso porque ele vai sendo narrado como um romance. E o texto é como os textos do próprio Freud, onde ele vai construindo as suas ideias a partir dos movimentos do seu paciente. E o convite foi um desafio. E eu falei, bom, vou fazer uma tela. Só que aí as ideias foram se transformando, foram aumentando, e de uma tela agora são 14 e vão ter que ser 22. E, na verdade, isso que aconteceu é uma das maiores aventuras artísticas pessoais minha. No primeiro relatório, nós tivemos uma única tela com uma síntese do relatório e uma síntese bastante abstrata que tem um movimento que te permite você sonhar e interpretar de várias formas. E o Arthur Blade, ele teve uma leitura muito própria, foi o oposto, foram 22 telas, né? Um trabalho com uma estética muito forte, colorida, posso dizer mais figurativa, no qual ele apresentava partes do relatório, contando uma história, e essas 22 telas tentava abarcar o todo. Ela coloca no trabalho a foto da Adriana, mas esconde o rosto, né? E fica essa curiosidade. E o autorretrato que a menina faz dela mesma é espetacular. Eu sou uma pessoa que eu faço autorretrato o tempo inteiro. E a maneira como eu faço o autorretrato nunca é a mesma. Eu sempre procuro de uma maneira diferente. Eu sempre procuro ou construir ou destruir, para exatamente procurar maneiras emocionais diferentes de estar lidando comigo mesmo e para me conhecer.
Então, eu acho sim que quando a gente está em crise, nós estamos mais próximos da nossa essência, porque é um momento onde alguma solução é necessária e nós estamos em um lugar mais fundo e mais próximos de nós mesmos. E eu procuro me colocar quando não estou necessariamente, embora o tempo inteiro exista uma possibilidade de crise, eu procuro me colocar, porque é onde a coisa fica interessante. É onde você se conhece, é onde você vai aprender alguma coisa a mais, porque, para falar a verdade, só vale a pena ficar aqui se for para aprender alguma coisa mais sobre nós mesmos. São duas experiências importantíssimas, duas experiências que nos permitem crescer. Lembrando sempre que o que está em grafite ainda não está acabado. Todo o projeto teve que demorar um pouquinho mais para ser feito. Mas esse aqui, por exemplo, em todos eu busco um pouco da Art Nouveau. Então, embaixo e em cima tem como se fossem esses vitrais trabalhados em folha de ouro. Então, tem uma delicadeza muito da Art Nouveau, mas com uma pequena agressividade bem agradável por parte das modelos. Nesse caso aqui, a que representa um momento onde ela tenta se matar. O quadro não está acabado, mas ao redor dela haverá galhos com muitos espinhos e o título é Júbilo. Então, mas aqui temos 4 estações. A primeira se refere a um desenho da Adriana, onde ela está completamente envolta em gaze, quase uma múmia. Então isso transpus para um estado de dissimulação, através dessas faixas ao redor da mulher. Aqui a principal questão dela, que é o relacionamento com o pai, e se chama Te Amo, Pai. Aqui tem 2 obras da Adriana que são máscaras. Em uma das máscaras, ela tem um band-aid, uma atadura na boca, a silenciando. Então, nesse caso, eu coloquei a máscara aqui com fios costurando os lábios. E sempre mulheres nuas, porque é o mais desprovido de qualquer tipo de ilusão. E aqui eu coloquei a própria Patrícia Carniol, adentrando o porão de desenhos que ela vai e descobre na Adriana, adentrando todo o inconsciente da Adriana. E é um dos quadros que mais me é caro, porque é um momento onde se aproxima muito da identidade da Patrícia, porque ela tem uma gana de querer descobrir, de querer entender, de querer ajudar, que é muito forte. Para cada tela que ele criou, que ele pintou, ele fez um poema. Me surpreendi com as poesias, me tocou muito as poesias dele, né? Então é um trabalho sensível. 1000 palavras, 1000 gestos, 1000 digressões, e conseguimos dissimular que não nos amamos, que não nos desejamos, que não nos tocaremos em pensamentos, em sonhos, em gestos que não terminam, que não nos obedecem, que não seguem o caminho tão docemente pedido. Queremos a verdade profunda, mas não vemos o desejo à nossa frente. Queremos a cura, mas não nos permitimos o prazer. Queremos a redenção do longo caminho por vir e do pesado caminho trilhado, mas esquecemos que estamos a apenas um beijo de distância.
fiquei muito contente com esse trabalho e estou muito realizada. Acho que ainda não finalizamos esse trabalho, ele ainda está em processo no sentido de e agora, qual que é o próximo passo? O que eu vejo de diferente neles que me admira demais é essa humanidade, esse respeito, essa delicadeza em se aproximar do paciente através da arte. Isso eu acho que é a grande tônica de ambos. Uma sessão de análise, Patrícia, é fala e escuta. Fala e escuta. Mas aí vem toda a diferença. Que fala e que escuta. Que escuta de que fala. E aí, então, agora sim, né? Há o que o Biel chama mudança de nível e de vértice. Né? Todo mundo ouve, entre aspas, a mesma coisa. Mas só o analista e só o artista veem aquilo que está por trás das palavras. É lindo isso, é lindo. Patrícia, o que é a Terezinha? De onde vem, né? E qual é o conceito da obra? A Terezinha é mais um trabalho que a gente está desenvolvendo com um paciente. Esse paciente está comigo há 16 anos e, assim, é todo um processo. Para alguns pacientes, quando eles vão produzindo muito, quer dizer, 16 anos, tem uma produção grande. Então, eu costumo fazer um catálogo. Os pacientes cada um tem o seu catálogo. E a Terezinha, ela é uma síntese, né, desses 16 anos de análise desse paciente, que inclusive também chama Luiz. Eu posso falar aqui o nome dele, que ele me autorizou. E o seu Luiz... Quando ela começou a trabalhar com os pacientes através da arte, né, ela trouxe alguns trabalhos para emoldurar aqui, né. No começo era uma relação assim de comercial mais, né. E o que eu faço é isso, é dar um apoio para que aquela exposição se concretize, né. Através do quê? Através de materiais, né, através de montagens, né. É um bate-papo que a gente tem, né, com o artista, né, e a gente acaba se identificando com ele, né. Tanto o artista que constrói uma escultura, né, como o psicanalista, por exemplo, que ele analisa os desenhos, né, e ele propicia que o paciente faça os desenhos e até acaba fazendo uma exposição, como aconteceu no caso da Patrícia, né, e do Dr. Isaac, né. O seu Luiz está me ajudando a realizar alguns detalhes da Terezinha, como, por exemplo, instalar esse Bluetooth aqui na região umbilical dela. Mas a Terezinha, ela é uma síntese não só do processo deste paciente, mas de todos os pacientes que são Terezinhas, que são essas pessoas de difícil acesso, que você não consegue penetrar no íntimo. E essa resina que vocês estão vendo aqui, né, que você está vendo aqui, ela foi um material estudado. Por que eu escolhi, junto com esse paciente, a resina? Porque na resina nada cola, tudo que bate escorre. São pessoas que não fazem vínculo. Aí você vai falar, nossa, mas que incoerência, o paciente está há 16 anos com você e não criou um vínculo. Sim e não, né? Ele está comigo há 16 anos por uma necessidade, mas é um paciente com dificuldade de criar vínculos. Então é uma pessoa muito sozinha, uma pessoa que não constituiu família, né?
É uma pessoa que tem amizades, mas são relacionamentos bastante superficiais, né? Então, assim, a resina é isso, ela é impenetrável. Se você colocar a Terezinha no mar, ela vai boiar, mas eu acho que não vai ser penetrada pela água do mar, né? Diferente do Paulinho. Então, assim, a Terezinha, ela é um contraponto com o Paulinho também, que vocês conhecem, né? O Paulinho é carne viva. É o oposto da Terezinha na sensibilidade. Ele recebe. Recebe, é. Mas os dois são irmãos na dor. Por quê? Porque o Paulinho, ele é sensível e a sensibilidade está exposta. Está em carne viva. A Terezinha, ela é muito sensível. São pessoas sensíveis, mas que estão fechadas. A sensibilidade não vem para fora. A questão é como lida com a dor, né? São maneiras diferentes, é como isso? Expressar essa vibração que tem dentro da Terezinha, que ainda não se constituiu para formar uma linguagem com uma intensidade que venha para fora. E essa vibração que está dentro da Terezinha está aqui. Ela vai se expressar por aqui, pelo umbigo. Eu tive uma discussão séria com o filósofo, porque ele disse que o trabalho de Arthur Bispo do Rosário não era arte. Nós temos isso também na psicanálise. Isto não é psicanálise, ou isto não é arte. São as pessoas que se arrogam o poder pela autoridade, porque estudaram, por inúmeros fatores de determinar o que é arte e o que não é arte. Então ele lhe disse, isso não é arte porque você tem a arte das crianças, a arte africana, a arte folclórica, a arte dos pacientes doentes mentais. Esta exposição que foi feita no Museu da USP, esta exposição tinha que ser feita com cordão de isolamento. Se o trabalho de Arthur Bispo do Rosário é um trabalho que tinha que ser feito com cordão de isolamento, nós íamos ter que pôr cordão de isolamento em Van Gogh, Gauguin, Max Ernst, Salvador Dalí e outros tantos. O Bispo do Rosário, ele fez um trabalho, é um trabalho talvez mais interessante porque foi um trabalho de construção de um mundo. Né? Ele tinha uma ideia de que ele teve uma visão, né? Com alucinação, porque ele não deve ter tido visão nenhuma, mas nas alucinações dele, ele diz que Deus apareceu para ele e pediu para ele organizar o mundo. Né? E aí ele começou a organizar a partir daquilo que ele tinha ali, né? E ele fez um trabalho tão interessante, né? Que muita coisa da arte contemporânea, sabe, já foi feito por ele. Ele já tinha feito por ele aquela coisa de acumulação, né? A arte contemporânea trabalha muito com acumulação. Às vezes pega um objeto e coloca 50 vezes o objeto, né? Ele fez isso. Ele pegava o garfo, pegava a colher, colocava a colher, né? E ele foi organizando aquilo. Ele fez também uns mantos, umas coisas têxteis, né? que sugeriam o movimento, e a dança, a performance, né? Ele foi um precursor da arte contemporânea, eu acho, né? Partindo de um universo pobre, né? A partir de um universo paupérrimo, né? E de uma desesperança, assim, absurda, enorme, não é? Mas aquilo era uma missão dele, sabe? E isso deu um sentido à vida dele. São pessoas que estão vibrando por dentro, tem uma vibração por dentro, que eu vou tentar representar com a ajuda do seu Luiz. Ele vai colocar uma ventoinha na base da Terezinha. E como se fossem
moléculas. Pipoca. E é isso. Aquela marca pipoca, viu? Aquela vibração inicial que a gente não tem nome ainda, né? Ela só está vibrando, mas não se constituiu nada e não tem força para se expressar. Então fica presa lá dentro. Então são pessoas com aparência são pessoas mais duras, são pessoas que têm uma constituição com mais forma, né? E nós vamos expressar essa vibração através de um som que foi também estudado junto com esse paciente. Nós escolhemos, eu preciso até ver se eu consigo autorização, não sei se ele é vivo ainda, nós estamos pesquisando, do Morton Feldman, que através da música, do som, ele estuda o silêncio, né? Então, sabe aqueles rabinhos da música, quando vai abaixando a frequência, você pega aquela parte que tem menos vibração, tá? E com essas partes você vai constituindo uma música. O senhor está fazendo o que exatamente aqui? Eu estou dando um suporte na parte técnica, né? Por exemplo, para encaixar esse microfone, tipo de um microfone, né? Mas não é, né? É um Bluetooth. É um Bluetooth. Então aqui eu tive que fazer uma pesquisa também para... Eu comecei a fazer em outros materiais, né? Como aqui, um teste aqui, né? Cadê aqui? Aí primeiro eu fiz um teste aqui, tá? Que é um material semelhante, né? Mas não é o mesmo, tá vendo? Aqui deu certo, falei, bom, ali vai dar também, né? Eu vou ter nas ideias e o seu Luiz vai... O que mais sobre ela? A base. O seu Luiz também me ajudou a fazer. Uma caixa, né? E essa caixa, a princípio, você queria um caleidoscópio, né, dentro, né? Só que o caleidoscópio, a posição dele é horizontal, né? E aqui lá nós fizemos vertical, né? Eu queria mostrar como que a Terezinha funciona por dentro. Porque ela até chega a constituir algumas imagens, como se fosse caleidoscópio, mas que também não vem para fora. Mas eu queria mostrar lá dentro da Terezinha. Essa e coisa o seu Luiz, da introspecção. E assim, o seu né? Luiz me ajudou, conseguiu. Então, Como que o senhor fez o caleidoscópio? Eu parti do princípio do caleidoscópio comum, né? Que você acha até na internet, né? Mas porque são três vidros formando um triângulo, né? E espelhos. E ali é jogado os elementos ali dentro, em cores ou sem cor. E tem aquela movimentação que você faz com o caleidoscópio, que ele vai criando novas imagens, né? Imagens diferentes, geométricas, né? Floral, você encontra diversas imagens ali. Partimos desse princípio, né? Basicamente, o que não é que eu tenha um objetivo com os meus pacientes, mas os próprios pacientes buscam uma vida interna que não se expressa, busca essa vida, porque os Terezinhos e as Terezinhas são mortos-vivos. A Terezinha viajou o mundo inteiro tentando se acordar, tentando sair dessa resina. Infelizmente, ela não conseguiu, ela viajou o mundo inteiro e não viajou. Sabe essas pessoas que vão lá para a Grécia, voltam, falam, não vi nada lá, só tinha pedra. Então, é um desespero. A pessoa vai e volta, e ela tem uma compulsão como se fosse uma droga, ela precisa ficar viajando o tempo todo, né? Mas assim como esses pacientes precisam de esporte radical, que precisa... Está buscando algo que não sabe o que é e às vezes... Está tentando uma vibração interna para tentar romper a barreira, a resina, para poder participar do mundo. Evidentemente, não é qualquer rabisco que é arte. Não é qualquer mancha que é arte. Por que que o meu colega disse que aquilo não era arte? Ele disse, aquele homem não tinha a intenção de fazer arte. Ele fazia aquilo para a sua própria salvação. Mas ele foi reconhecido dentro do manicômio como sendo um artista. Os outros pacientes vinham e traziam colheres para ele fazer as assemblagens, tintas, papéis. Às vezes ganhava um dinheirinho, mandava comprar um papel ou mandava comprar alguma coisa. E quando não tinha o que fazer, Arthur Bispo do Rosário desfiou todos os aventais azuis do manicômio
e envolveu todos os objetos, porque ele estava criando um outro mundo. Só que ele precisava do real, ele não tinha a condição do simbólico. Mas ele tinha a intenção de fazer arte também. Ele assinava. Vai surgindo, as ideias vão surgindo no processo. Ele teve, os filhos queriam jogar todas as fotos fora quando ela morreu, porque ela revelava 1000 fotos, 2, 3, 4 mil fotos. Os filhos não sabiam onde ela estava, com quem ela estava, não fazia parte ela passou a vida viajando. Aliás, ela teve filhos, mas não teve, porque ela não era mãe, sabe? Não participava da vida dos filhos, ela ficava viajando para lá e para cá. O marido faleceu, deixou ela muito bem financeiramente. Então ela ia e voltava, ia e voltava. E os filhos queriam, veja como não tem ligação, os filhos queriam jogar fora as fotos. E esse meu paciente não queria que jogasse fora, porque ela tinha um significado para ele. Eu falei assim, bom, então faz o seguinte, traz essas fotos para cá, vamos ver o que a gente faz. Eu procuro realizar os meus sonhos, né? E os sonhos das pessoas que ficam lá, próximas de mim, né? Nós consideramos documentos psicanalíticos. Até porque, na literatura, você vai ver que o Van Gogh, ele produzia e trazia obras para o Dr. Gachet. O Dr. Gachet guardava como se fossem presentes, né? O Pollock também produzia e levava para o analista. Mas, assim, não foram considerados documentos porque não foram analisados, não foram incorporados no processo, né? E aqui não, a gente mostra esses processos. Aqui é um trabalho que foi premiado, foi um prêmio da psicologia Arthur Bispo do Rosário, que é um dos maiores prêmios da psicologia, né? Que foi um trabalho junto com esse paciente aqui também. Foi essa escultura aqui. Essa escultura envolve todo um processo de derretimento do paciente. Ele tinha uma parte muito dura de uma experiência traumática da infância dele, que o pai dele colocava ele para atirar nos porquinhos do vizinho que invadia a fazenda deles. E ele foi guardando esses chumbinhos porque os chumbinhos não penetravam a pele do porco. Acho que era uma terezinha. E os chumbinhos caíam. E ele se sentia muito revoltado do pai dele colocar ele para fazer isso. E então ele foi recolhendo isso, guardava os chumbinhos. Isso ficou guardado há anos no armário dele. E eu descobri isso. E então ele trouxe esses chumbinhos e esses chumbinhos foram derretidos. Formou uma escultura, né? Essa mágoa, essa raiva que ele tinha derreteu junto com os chumbinhos. Basicamente o que a gente está vendo é que esses documentos psicanalíticos, eles são a base do trabalho de vocês. Está aqui o registro, mas tudo que você está me dizendo tem a ver com a interação, né? Da obra presente sendo construída no processo, e você usa muito, então eu acho que essa palavra é muito presente, que é interação e movimento, né? Movimento. A Terezinha tem movimento, aqui você fala de uma base que tem movimento. A transformação do chumbo numa asa, os chumbinhos, né? Numa asa libertadora. O senhor que dá o movimento. Isso. Na Terezinha foi, né? Tá certo. Ele pôs a Terezinha para falar. Né? A Terezinha vai sair daqui falando. E a base dela também tem movimento. O caleidoscópio. É o caleidoscópio giratório, ele gira, né?
senhor usava usava um exemplo que falava sobre um mito do Procústo. Eu gostaria que o senhor pudesse lembrar. Era uma cidade grega ligada a milagres, a uma aproximação transcendental e assim por diante. E Procústo ele estabeleceu uma estalagem nas imediações dessa cidade. E as pessoas que se aproximavam dessa cidade à procura do milagre, ele oferecia hospedagem e assim por diante, inclusive para dormirem nessa hospedaria. Mas tinha o seguinte detalhe: quando as pessoas deitavam-se nos leitos que ele oferecia, se a pessoa era maior que esse leito, ele cortava um pedaço. Ou seja, a pessoa precisava se adaptar ao leito, à verdade absoluta que ele fornecia, porque senão ele despedaçava a pessoa. E é isso que a gente não pode fazer com os outros seres humanos que se aproximam da gente, inclusive pacientes, né? Cortar pedaços dele para se estabelecer as nossas verdades. Eles deram o título. Você entende a serpente na obra, na sua obra? Não, eu acho que ela passou por aí e saiu. Mas ela deixou os rastros, assim, entendeu? É o Michelangelo que deu vida ao Moisés, né? Falou, agora fale e ande, né? É outro desafio, né? Eu estou nessa empreitada com a Terezinha. Loucura e sanidade, elas caminham juntas desde que não tolham a liberdade do próximo. Então, então, nesses 50 minutos que eu fiquei desenhando, eu imaginei que isso aí foi um movimento muito próprio meu. Então, se você, vou usar como exemplo, tivesse que copiar isso aí, teria muita dificuldade para copiar. Porque você teria que copiar não o desenho, mas assim o meu movimento, que acho que só eu tenho, né?